estamos, então, dando continuidade ao nosso estudo do nosso curso. Hoje nós vamos, então, fazer a visão da doutrina espírita ou a visão do espiritismo sobre o livro do Apocalipse. Nós vimos o Antigo Testamento, nós vimos o Novo Testamento ou o Evangelho de Jesus, e este livro que fecha a chamada Bíblia, conhecida mundialmente aí como Vulgata, que é aprovada pelo Vaticano. E para a maioria dos estudiosos, dos pesquisadores, o livro dos Espíritos é uma continuação da Bíblia, é a continuação depois do Apocalipse. Então, nós vamos procurar hoje, dentro do nosso encontro, as explicações, mas não com misticismo, não com crendice. Simplesmente não é que tem explicação para tudo, não temos, porque são referências. E é preciso sempre nos conscientizarmos que João, o médium, estava em desdobramento. Então, fica difícil para muitos de nós compreender. Então, nós vamos abordar aquilo que a doutrina nos oferece para que nós possamos melhor compreender. O Livro dos Espíritos, na pergunta 400, Kardec indaga: o espírito encarnado permanece de bom prazer no seu corpo material? Responde os benfeitores: é como se perguntasse a um presidiário se ele gostaria de sair do presídio. O espírito aspira sempre à sua libertação, e tanto mais deseja ver livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, aqui já fica bem claro para todos nós o significado. Mas tenha calma, vamos lá. Então, o espírito precisa, depois do livre-arbítrio e depois da reencarnação, essa oportunidade do corpo físico precisar de descanso, de repouso, de refazimento, é exatamente um bônus que Deus, o Criador, e Jesus, nosso guia e modelo, oferece ao espírito para que ele possa alçar o mundo e encontrar os seus afins, encontrar na espiritualidade, na erraticidade. A pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa-se os laços entre o corpo e o espírito, e ele lança-se pelo espaço e entra em relação com outros espíritos sintonizados por ele. Aquele que tem moral vai procurar seus familiares, instrutores, um curso, uma lição para levar adiante. Aqueles outros que muitas vezes posam aqui de moral, de bom costume, até mesmo radical e ortodoxo, muitas vezes vão para essas zonas enfermiças de moral, de bons costumes, mas porque é que se sintonizam. Uma vez que o corpo físico está relaxado, então é como se nós fôssemos puxando os plugs da tomada, como se fosse a televisão, a geladeira, o micro-ondas, que está tudo ali conectado, e você vai tirando um por um. À medida que você vai tirando eles da tomada, então, vamos assim dizer, nós ficamos ligados somente na rede principal. Por isso, nós temos essa liberdade de agir enquanto espíritos, mesmo estando ligados. Essa ligação não se desfaz, sim, pelos laços dos corpos espirituais, aquilo que comumente é chamado de cordão de prata. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando adormecido, o espírito se acha em estado que fica logo após a morte do seu corpo. Então, os sonhos. Não existe, cientificamente falando, ou agindo pela lógica e pela razão, não existe explicação para sonho. Não, nem interpretar. O que nós associamos muitas vezes são com imagens que a espiritualidade usa para que nós tenhamos referência.
e o nosso cérebro físico não participando daquilo que o espírito está realizando, retornando ao corpo. O cérebro físico não tem condições de absorver todos os ensinamentos ou tudo aquilo que o espírito vivenciou. Então, é como se o nosso cérebro, aqui que é do tamanho de um limão, fosse, em desdobramento do sono, fosse a espiritualidade. Lá ele é do tamanho de uma melancia. Então, imagina o que ele vai absorver. Quando retorna, ele precisa, aquilo que a melancia absorveu, como que isso vai chegar naquilo que é um limão? Então, imagine um maracujá, aquele maracujá maduro, todo ele ali enrugado. Então, é preciso. Então, nós lembramos de fragmentos do sonho, e não do sonho numa complexidade. A exceção aos sonhos premonitórios e tudo mais, mas isso não é uma interpretação. Na realidade, é pela emancipação da alma, aquilo que nós precisamos lembrar é o plugue que não foi tirado da tomada. Então, nós desligamos a geladeira, desligamos o micro-ondas, mas a cafeteira ficou ligada. Então, quando nós tivermos que lembrar, precisar de imediato de algo que já esteja ligado, nós vamos lembrar da cafeteira porque ela permaneceu ligada. É assim que se processa o sonho. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com os mundos dos espíritos. As manifestações que se traduzem muitas vezes por visões e até mesmo assombrações mais comuns se dão durante o sono por meio dos sonhos. Elas podem ser uma visão atual das coisas futuras, presentes ou ausentes, uma visão do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos, que os espíritos nos põem sob as vistas, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos. E se trata de espíritos bons, e para induzir-nos ao erro e à maledicência, as paixões, se são espíritos imperfeitos. Então, de repente, a criatura teve um sonho. O Edson, vamos pegar alguns para Cristo hoje para exemplificar. Então, o Edson levanta, está lá sentado, tomando café da manhã, bem sossegado, a esposa vem e fala: quem é a fulana? Ele fala: você está doida? Mas eu não sei de nada. Não, eu sonhei que você estava com fulana durante o sonho. O que é? Você está me traindo, não sei o quê, não sei o quê. E ele não sabe de nada. Quer dizer, se ele não quisesse apanhar, bastava ele falar: eu não tenho nada com isso, o sonho é seu. Não, mas ele é um cara educado, espírita, está fazendo o aprendizes do Evangelho. Então ele vai dizer: querida, você estava em desdobramento espiritual, foi só lembrança que você trouxe, eu não estava com ninguém, eu estava aqui, isso aqui. Só que isso, imagina para você explicar para alguém que não tem acesso a esse tipo de informação. Da mesma coisa que, de repente, como nós vimos nos vários livros, os médiuns sendo alertados durante o sono do seu compromisso, da sua responsabilidade, dos comprometimentos que eles assim fizeram enquanto no mundo espiritual. Então, por que nós estamos falando disso, de sonho? Tá, de sono, de sonho, de emancipação da alma, de desdobramento, para que nós possamos estudar e compreender toda a complexidade do Apocalipse na visão espírita, porque ele está relacionado diretamente com essas duas condições em que nós aqui colocamos. Então, vamos lá. O Apocalipse na visão espírita. A imagem escolhida pela Silvana não tem nada de, não é nenhum caso à parte. Como nós estudamos o Apocalipse, como todo mundo vendo como tragédia, final dos tempos, fogo, chama, dor, sim, o Apocalipse na visão espírita é uma transformação, é calmaria. E como a maioria de nós sabemos da importância da água, dessa manutenção que temos, e aí, para também não fugir do que está na Bíblia, porque os judeus tinham ainda aquela crença de que a vida derivava da água sempre. A linguagem simbólica
do Apocalipse de João desestimula, em geral, a sua leitura. É possível, porém, torná-la compreensível, observando-se alguns pontos importantes. O entendimento do significado do Apocalipse, a visualização do contexto histórico da igreja nascente e a razão do advento do Apocalipse. Se a linguagem é difícil, porque nós temos dificuldades de compreender os costumes e as tradições dos hebreus, sabendo que Apocalipse, o seu significado é revelação, então, para que nós possamos melhor compreender, é preciso buscar na história do Antigo Testamento como eles viviam, o que para eles era importante, qual a relação que eles têm com as situações em que cada um, aonde uma palavra era aplicada, o significado dela aqui, o significado dela em outra situação. A mesma coisa, o cristianismo primitivo, o cristianismo nascente. A partir de agora, nós mantemos por causa dos textos originais, mas a partir de agora nós vamos ver igreja no contexto hebraico. Todas as vezes em que nós vermos o texto igreja, está se relacionando à comunidade, não ao templo, à igreja física que nós conhecemos. Quando Jesus diz a Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo, a minha comunidade, é como se dissesse os cristãos. A igreja, então, aqui não é significado de templo, mas sim de cristianismo. No prólogo, no início, ali, na introdução do Apocalipse, eu não vou fazer referência aos capítulos que estão aqui. Depois, na aula gravada, ou quem for estudar ou for ler, é só as referências serão mantidas. Então, no início, João faz a abertura do seu livro apresentando-o como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que devem acontecer. Da mesma forma que o Emmanuel faz sempre ele faz uma introdução, um esclarecimento, uma espécie de prece nos livros que não são do Chico, ou mesmo nos livros do Chico, ele faz sempre algo, ele faz ali uma prece de abertura para que nós possamos compreender o desenrolar daquela história. Ele faz um preâmbulo dos acontecimentos. E aqui, João, então, quando Jesus, ali ao pé da cruz, diz a ele, filho, eis aí a tua mãe, não só Jesus está transferindo a ele a responsabilidade de zelar por Maria, mas Jesus sabia que ele seria o último a desencarnar e de morte natural. Então, ele seria o encarregado de passar os últimos acontecimentos relacionados à evolução do nosso planeta bendito. Por isso, as coisas que devem acontecer. Aqui é futuro, que é o que está falando lá, que nós falamos agora há pouco atrás, aí, nos sonhos. Os sonhos, muitas vezes, nos remete a um passado, ao presente ou ao futuro. Nesse caso específico do Apocalipse, é ao futuro. Na primeira parte, revela uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos e expressa uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguições em nome do Cristo. Vou repetir porque engasguei. Revela uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos e expressa uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguições em nome do Cristo. Então, é um incentivo que ele está dando. Ele está aqui fazendo uma consolação, tá? Como se diz, levando força, um apoio moral que alguém está precisando. Quando nós vamos visitar alguém que está hospitalizado, por exemplo, ninguém vai chegar lá chorando. Ninguém vai chegar lá vestido de preto ou de vermelho e ficar com o queixo no peito. Não, nós sempre vamos, mesmo que seja, não é mostrando os dentes, mas nós temos que mostrar otimismo, nós temos que mostrar confiança para que a criatura possa entrar na nossa sintonia e não nós passarmos a ele
um quadro pior do que aquele em que ele já se encontra. Eram os cristãos na época perseguidos por Nero e depois por Domiciano. Na segunda parte, representa a essência da obra. Tem um caráter profético, premonição, escatológico, né? Previsão sobre o fim do mundo, e abrange duas visões paralelas. A primeira diz respeito aos destinos do mundo, e a segunda informa sobre o futuro da igreja. Então, aqui já começa a dificuldade de compreensão. Porque se ler a primeira parte e não souber dividir esses capítulos, vai fazer uma mistura, vai ser pior do que o Baião de Dois. Vai ser uma mistura de uma série de fatos e de circunstâncias reais, presentes, futuro, passado, e ninguém vai compreender. Então, nessa primeira parte que ele fala aqui dessa profecia sobre o fim do mundo, o que ele fala? Os destinos do mundo. É a evolução, o progresso, o desenvolvimento, ciência, tecnologia, a parte moral. A segunda informa sobre o futuro da igreja. Já não será mais aquela fé cega, já não será mais sacrifícios, já não serão mais oferendas, mas sim o sacrifício espiritualizado. O desenvolvimento da igreja na fé raciocinada e compreendendo um Deus abstrato, um Deus que nós não temos condições de tocá-lo, mas devido à nossa inferioridade. Mas que um dia todos nós chegaremos à condição do Cristo. Mesmo ali tendo essa ideia, nós sabemos que é um Deus concreto. Tudo que existe é criação divina. É isso que vai falar na segunda. A falta de fé, a comercialização da fé, o mercantilismo divino, os falsos cristos, os falsos profetas que surgirão. A igreja, ao invés de se tornar uma referência de fé, de ajuda e de auxílio, passa a ser uma perseguidora, passa a ser aí praticamente um esconderijo, onde acontecem coisas aviltantes e que são celebradas em nome de Deus. Como exemplo, a Inquisição espanhola e portuguesa ou a Companhia de Jesus, por exemplo. No epílogo, há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que lerem o livro ou que o reimprimirem, de alterar qualquer coisa que nele se acha escrita. O apóstolo previa as modificações sectárias, os enxertos, as mutilações que haveria de sofrer a árvore da vida, pelos papas e pelos concílios, e ameaçou severamente aqueles que modificassem o seu Apocalipse. Daí é que vem a previsão do fim do mundo. Porque em desdobramento, vendo ele que vivenciou, ele que esteve ao lado do Cristo, então ele entendia tudo que Jesus estava dizendo. Vendo o futuro e vendo no que se transformou a religião e ao abuso da religiosidade das criaturas, então ele faz essa, entre aspas, ameaça, mas é ele, a árvore da vida, aqui, ele está falando exatamente do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Para muitos, o próprio Cristo. No século XIV, por exemplo, por volta da Idade Média, ali na Idade Média, foi onde o evangelho de Jesus sofreu as suas maiores alterações, as suas maiores mutilações. À medida que aumentava o poder da igreja, o poder do Vaticano, sacerdotes e todo o clero, mais mutilações, mais alterações e muita coisa foi subtraída dos ensinos de Jesus. Por isso, no epílogo, contém essa ameaça de que quem modificar o que ali está escrito sofrerá penas cruéis, sofrerá penas atrozes, principalmente nas regiões inferiores, relacionadas aos símbolos ali contidos, esses sim, para compreender. Então, por estar falando diretamente
do cristianismo romano, que na época era o grande perseguidor, era o anticristo, porque fazia frente a Deus e a Jesus. Então, todos os males e todas as situações, não só como a besta, mas tudo aquilo que se referia ao fim dos tempos, está relacionado exatamente a essas alterações, a esses acréscimos que foram feitos. A árvore da vida. Quando você pega a árvore para a poda, é diferente de quando você corta o galho. Quando você a poda, uma pessoa especialista com conhecimento, é exatamente para que a árvore possa ali se desenvolver, para que ela possa buscar na terra os nutrientes necessários e ajuda ao mesmo tempo a combater as pragas, os insetos e uma série de circunstâncias. A árvore da vida também. Só que ali eles não estão podando, porque o que é a poda para que em relação ao Evangelho de Jesus? A poda seria a interpretação correta dos ensinamentos para quem não conhece. Quando você corta o galho, você está modificando. É o que acontece. Olhem as árvores amanhã, quando vocês saírem para o trabalho, olhem as árvores das cidades. Elas mudam completamente a sua essência, porque não podendo atingir a fiação elétrica, eles podam e direcionam para onde os galhos devem crescer. Mas aí é um direcionamento forçado e não o processo natural. É só um espelho do que ele está dizendo aqui no epílogo do livro. As 7 igrejas da Ásia, que nós vamos ver muito o que ele vai dizer a esse respeito, estão relacionadas, muitas situações, a cabeças, as 7 cabeças do dragão. Então, no Evangelho, fala sempre de 7 dragões, 7 diademas, 7 cabeças, 7 coroas. É uma série de situações. As 7 igrejas da Ásia são essas situações em que ele se refere, em muitas vezes que fala desse dragão, ou daquilo que o dragão está combatendo. As igrejas são nessa ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sim, elas têm uma ordem, porque aí é interpretação. Nós vamos ver uma a uma. Essa ilhazinha que está aqui, ó, entre o 1 e o 2, tem uma ilha, se vocês olharem na imagem, entre Éfeso e Esmirna, é a ilha de Patmos. É exatamente essa situação, é nessa ilha que João estava recluso. Éfeso foi a primeira igreja fundada por Saulo de Tarso. É a igreja do primeiro amor, é a igreja apostólica, é a igreja nascente, a primeira ali, aquela que serve de referência para todas as demais. O período eu só vou falar na primeira, mas para entender, é 33 depois de Cristo, porque Jesus morreu com 33, desencarnou com 33 anos. Então, é a igreja do primeiro, é a referência para todas as demais. Esmirna é a igreja perseguida de Diocleciano a Constantino. Vai vendo que as datas são compatíveis, como é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está relacionado. No Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns é de tanta a tal pergunta no Livro dos Espíritos. A Gênese na sequência deles, que também está numa das aulas que nós fizemos, mas está a explicação. Então, Esmirna é a igreja. Já são aqui uma sequência, já não são mais os apóstolos, mas são os discípulos dos apóstolos que estão nessa igreja da Esmirna. Na sequência vem Pérgamo, a igreja sob o favor imperial, sob o amor do Constantino, sob o domínio do Constantino. Ou seja, quando a igreja passa a ser, o catolicismo, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. Aqui, a igreja passa de perseguida a perseguidora, porque já tem o amparo, já está sob o amparo da lei. Ela pode fazer o que ela quiser. Por isso, essa troca de favor. Tiatira, a igreja papal, a Idade Média. Então, aqui foi fundado, como nós vamos ver daqui a pouquinho,
O papado foi criado no ano de 607 por um imperador chamado Focos. A partir do momento em que se cria essa ideia do Papa, do representante de Deus na Terra, que foi na Idade Média, a Igreja chegou a um ponto de possuir quase um terço das terras, por exemplo, conhecidas à época. Então, prevaleceu muito as mutilações, as negociações, o mercantilismo da fé foi exatamente a partir. É essa representação de Tiatira. Sardes, a Igreja da Reforma, o protestantismo dos séculos XVI e XVII. Mesmo quem é mais novinho já teve uma noção do que é a reforma e a contra-reforma em relação à Igreja. Lutero, Calvino e o Smith, então, a cisão que houve dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Romana, com todas as suas divisões e a fundação das seitas que muitos permanecem até hoje. E depois tem a Filadélfia, a igreja missionária, iniciada com o movimento puritano. Aqui a igreja começava a tomar, o cristianismo começava a tomar aquela ideia de que não basta só você rezar, é preciso trabalhar, você tem uma assistência social. Então, é a maneira, a partir desse momento, que se introduz os leigos na igreja. Quem quem não tem uma carreira clerical, quem não obedece uma hierarquia igrejística, mas que você pode ajudar e auxiliar. E ele encerra com a Laodiceia, que é a igreja atual, quer dizer, a igreja rejeitada, a igreja da apostasia final. Apostasia é quando é o renunciar a uma religião ou uma crença. Não é desistir da fé, mas vai haver um esfriamento natural devido às mudanças em que se opera dentro do cristianismo nascente. Análise das 7 igrejas do Apocalipse e o seu correspondente com as parábolas de Jesus. Ah, mas então é isso que foi tirar? Sim, nós estamos falando do Apocalipse, que foi escrito no ano 70, João que viveu com Cristo. Mas onde nós vamos encontrar a referência das igrejas? Então, João, nós não vimos que ele está se referindo exatamente aos cristãos da época. A igreja de Éfeso é o Espírito do Senhor. Como ela era a primeira, como ela era nascente, como ela era a referência, seria a parábola do semeador. Você vai semear, vai cair aqui e ali. Você vai semear em vários terrenos, porque ela é uma referência, mas não significa que todas as igrejas, todas as comunidades fundadas vão ter o mesmo objetivo e o mesmo aproveitamento. Esmirna também está na ordem que está em cima, tá? Esmirna é a sabedoria. Aqui nós vimos que a Esmirna é a igreja perseguida. Por isso, o correspondente dela é a sabedoria, é o trigo e o joio. Sabedoria. O trigo e o joio, para quem não conhece, são praticamente idênticos. Mas se você deixar crescer junto, quando chegar a época da colheita, as diferenças são acentuadas. Aí você pode colher o trigo sem o risco de levar o joio junto. Por isso, a sabedoria. Pérgamo, que aqui para nós é a que está sob domínio, é o favor, é o do grão de mostarda, a representação da espada, a inteligência, o grão de mostarda. Perseguido, você tendo que viver às escondidas, sendo sujeito a uma série de coisas, mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim nós poderemos mover as montanhas do ódio, da perseguição, do rancor, da discriminação e no preconceito. Então é preciso agir com inteligência, é preciso agir com parcimônia. Tiatira, que é a igreja papal. Conselho é o fermento. O próprio Cristo usa na parábola do fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, o fermento, se ele for muito, leveda toda a massa. Se você colocar muito fermento, você vai estragar a massa. O que é a massa? A massa seria todos os espíritos encarnados, seria todos os cristãos. Se você passar
um ensinamento errôneo, você vai estar atrasando e, ao mesmo tempo, prejudicando a evolução de todas essas criaturas. Por isso, um conselho sempre sábio. Cuidado, o conselho com o fermento dos fariseus. Sardes, que para nós representa a igreja, as cisões, as divisões. Aqui está representado pela fortaleza, que é o tesouro escondido. Na parábola, o senhor lá encontra, então, um tesouro escondido e ele vai e vende todos os seus bens exatamente para comprar aquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro escondido. Então, fortaleza, para que, se nós tivermos fé, por mais que alguém venha e queira passar para nós uma verdade que nós sabemos que não é, nós teremos a força necessária, a fortaleza para superar tudo isso que esses pseudos sábios querem que nós compreendamos. Filadélfia, que aí está a igreja missionária, a do trabalho, é o conhecimento da pérola. O conhecimento, quando ele fala da igreja de Filadélfia, é a igreja missionária, aquela onde nós deixamos, aí passamos a introduzir, não só os do clero, mas todos têm acesso, é o conhecimento. Tem muitas pessoas que não são sacerdotes, não são bispos, não são pastores, não são escritores espíritas, não são oradores nem instrutores, mas que as pessoas têm um conhecimento e um coração enorme. Então, a pérola é o suficiente para você saber que não se deve dar pérola aos porcos, vai ser se desperdiçar. Não vamos lançar uma semente numa rua asfaltada, porque não é o terreno próprio. Então, precisa ter conhecimento, mas para ter conhecimento nós não precisamos estar filiados a nenhuma igreja, a nenhum templo ou a nenhuma religião, mas sim ter o evangelho de Jesus no coração. E, finalmente, a Laodiceia, que ele está ali, que é a igreja atual, a igreja rejeitada, que é o temor, que é a rede. A rede é lançada. Quando você lança uma rede, o pescador, quando ele lança a rede, ele não sabe a quantidade, a qualidade e nem quais as espécies de peixes que ele vai pegar. Grandes, pequenos, médios, de escama, de couro, vai pegar mesmo até alguns detritos. Então, é preciso ter o temor que ele está dizendo, é que se você não tiver sabedoria, inteligência, conselho, a fortaleza, você não vai saber com o que está na rede. Então, quando você lançar, você precisa estar apto para aquilo que você vai retirar do mar. Num trecho da prece proferida por Gúbio, no livro Libertação, do André Luiz Chico, ele diz o seguinte: poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando lava comburente, aquilo que dá uma combustão, a energia que faz o movimento. Liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Que tenhamos fé e coragem para passar por todas as provas necessárias e chegarmos aos tempos de refrigério pela regeneração da humanidade. Essa prece, ela é lindíssima, não só no aspecto poético, mas pelos ensinamentos que ela contém, está relacionado, sim, com os ensinamentos que está. Não que esteja relacionado com o Apocalipse, mas o que lá está escrito. É o nosso velho eu. Nós precisamos dessa energia de transformação. O que é o comburente, a combustão? Nós pegarmos um exemplo prático do carro. O carro tem gasolina, que quando você dá a ignição, é um processo elétrico, o oxigênio com a gasolina ali entra em combustão para oferecer algo para que tenhamos esse movimento, para que nós tenhamos esse deslocamento. É isso que ele está falando. O vulcão do sofrimento. São as dores físicas, os sofrimentos morais que todos nós precisamos caminhar pela regeneração da humanidade, dos espíritos ligados ao planeta Terra, a Terra enquanto planeta regenerador que aguarda a todos nós.
As 7 mensagens às igrejas do Apocalipse, porque, como nós vimos, cada elas estão relacionadas a um tempo. Então, a igreja de Éfeso, nós temos a igreja, aí lá no texto correto que está ao lado, tem um elogio à igreja, tem uma instrução que ele recebeu, uma promessa. Lembrando sempre que as igrejas estão relacionadas às fases evolutivas do planeta. Por isso é de 33 até 100, de 100 a 300, de 300 a 600, de 600 a não sei quanto. Então, as instruções e o que vai acontecer está aqui nessas mensagens às igrejas. Éfeso, rejeita as heresias, seja paciente e perseverante. Tudo aquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia. Instrução, voltar ao primeiro amor, voltar à sua origem nascente, aquele que criou a disciplina de Paulo, a disciplina, a humildade e a simplicidade do Evangelho. Promessa, o direito à árvore da vida. Não se mutilando, todos aqueles espíritos continuam a sua vida, a sua evolução, ainda aqui nesse planeta. A Esmirna, se você suportou o sofrimento, você passou com dignidade, sem reclamar, sem blasfemar. Então, é uma exortação à fidelidade até a morte. Aquele que passa sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar, vai receber a coroa da vida. No nosso caso mais específico, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Receber a coroa da vida não é que ninguém vai ser rei ou vai estar assentado num trono. Lembrando sempre que a coroa é a mão do Cristo imposta ou a nós enquanto espíritos, o nosso coronário, recebendo as instruções espirituais. Pérgamo, mantenha a fé em Cristo. Com todas as dificuldades e com todas as turbulências, seja firme. O arrependimento da idolatria e da imoralidade. Não basta arrepender, é preciso o desejo de reparar. Não cultuar imagens, para que, quanto as imagens forem destruídas, a sua fé também não acompanhe. E aquela época, aquela região, foi uma época de muita promiscuidade, como dentro daquilo que foi. Então, está conclamando aquela comunidade a voltar aos espíritos daquela época, a voltar à sua origem de um ideal cristão. E a promessa, o maná é um novo nome, onde você vai receber o pão que alimenta, Jesus, o pão da vida, o pão espiritual, porque já superou a matéria, já superou a parte perecível da existência. Tiatira cresceu no serviço ao próximo, caridade. Qualquer semelhança com caridade, fora da caridade não há salvação, não é uma mera coincidência. A instrução, manter a fé e deixar o culto idólatra, deixar as crendices, os misticismos e as oferendas, ou seja, aquilo que foi dito. Espiritualizar o sacrifício e os cultos, deixando as imagens que são simplesmente referências frias e nós precisamos de sentimento. A promessa, soberania das nações e a estrela da manhã. Não é o domínio, como muitos asseveravam a Abraão, a tua posteridade cobrirá toda a terra. Não é isso. Todos aqueles que fazem a reparação sem murmurar, todos esses arrependidos sinceros encontrarão uma nova oportunidade de aqui estar. A soberania não é no sentido de poder temporal, de poder material, mas sim um conhecimento através do amor, porque esse perpetua pela eternidade. Sardes, alguns mantiveram a fé pura, dentro da simplicidade, dentro da humildade, mas compreendendo que não significa pobreza material, não significa que a criatura seja elevada espiritualmente. Tem muitas pessoas dentro dessa situação de pobres de espíritos, mas que são miseráveis de sentimento, deixando o orgulho e o egoísmo prevalecer.
honra e vestes brancas. Aqueles que muito mais preocupam-se com o exterior. É a vida de aparência muito comum hoje em dia. É aqueles que preferem os primeiros lugares, aqueles que fazem as oferendas, aqueles que fazem caridade, mas querem tirar uma selfie para que todos vejam. É fazer a caridade, mas com ostentação, muitas vezes humilhando a quem recebe. Filadélfia, perseverar na fé, manter a confiança e a esperança nas promessas do Cristo. Perseverar é superar dificuldades e obstáculos, guardar a sua fé. Fé não se transfere, fé não é hereditária, fé adquire. E quem adquire a fé jamais a perde. Fé é só não soltar o braço, a mão do amor que é Jesus. A promessa, um lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. Lembrando sempre que Jerusalém era uma referência de moral, era uma referência de respeito, mas nós sabemos que assim não era principalmente sob o domínio do Sinédrio. E Laodiceia, por ser muito presente, não tinha um elogio porque está se referindo à atualidade presente de nós. O arrependimento e voltar ao zelo. Então, são aqueles espíritos que já estão sendo, por exemplo, avisados aí da transformação do planeta em mundo regenerador e que aqui não terão mais lugar, a exemplo dos capelinos. A promessa, compartilhar o trono de Deus. Compartilhar o trono de Deus é continuar sendo merecedor da evolução constante e permanente enquanto espíritos eternos que todos somos. O propósito da mensagem do Apocalipse é encorajar a comunidade cristã que passa por uma terrível provação. Após o magnífico desenvolvimento na época de sua fundação, agora a Igreja parece seriamente ameaçada na sua unidade de sua fé, da fé. Movimentos heréticos na pureza dos costumes, relaxamento da vida religiosa e a diminuição da caridade. O que esses costumes heréticos? Seria a mesma coisa que uma casa espírita começasse a introduzir a hóstia, o vinho, a liturgia eucarística, confissão, penitência, tantos Pai Nosso, tanta Ave Maria. E não é que isso seja herético, mas é um costume de outras religiões em que as casas espíritas passariam a aceitar para ter um volume maior de pessoas. Pureza de costumes, que ele está dizendo aqui, é o que hoje a sociedade nossa, uma série de mudanças relacionadas a costumes morais. Quando Kardec pergunta aos benfeitores a respeito da poligamia, por exemplo, São Luís responde para ele que é uma volta à nossa condição animalesca, é uma volta à nossa vida primitiva. Ou seja, isso está num sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. Então, toda essa modernidade que hoje nós estamos vivenciando, o Apocalipse já dizia que isso iria acontecer. As pessoas, por terem dificuldades individual de se manter dentro da moral e dos bons costumes, acabam criando situações para eles uma zona de conforto e os demais não têm força para fazer o sentido contrário desta vivência que todos estão. Devido às perseguições, João pretende sustentar a coragem dos cristãos até a morte, garantindo-lhes a presença divina do Cristo que vencerá o dragão. Mais uma vez, lembrando, como nós vamos daqui a pouquinho falar, o dragão sempre se referindo ao anticristo. No caso aqui, o Império Romano, Nero, Domiciano, todos os imperadores que perseguiam os cristãos, perseguiam aqueles que praticavam e divulgavam os ensinamentos de Jesus. Então, João pretende, através dessa mensagem cifrada, manter o ânimo, infundindo a essas criaturas a presença do Cristo, mesmo nas situações mais tenebrosas
e às vezes cruéis, como foi o martírio que os apóstolos que com ele conviveram estavam sujeitos. O conjunto formado pelas 7 igrejas, simbolicamente representadas pelas luzes dos 7 candelabros, revela a imagem da Igreja do Cristo, como são na realidade, com suas heresias, disputas, a fé débil, mas também com a sua fé, esperança e amor. Então, a representação, ao mesmo tempo que a igreja representa os 7, são 7, nós ainda vamos falar, mas são 7 os pecados capitais, são 7 os demônios, são 7 uma série de coisas ruins, são 7 as camadas do inferno, as regiões umbralinas, da mesma forma que são 7 os sacramentos, são 7 os dias da semana, são 7 os arcanjos e tudo mais. Ele, na realidade, está falando o quê? Das conveniências, das mordomias, dos privilégios daqueles que vivem da religião. Ao invés de distribuir o Deus, eles usam Deus como moeda de troca e principalmente para escravizar. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas criaturas, os missionários do Cristo, que não se afastam da simplicidade e continuam mantendo a fé, a centelha divina, sempre acesa, sempre iluminada, refletindo a misericórdia divina em todas as situações que se fizerem necessárias. No momento em que João escreve o seu livro de visões, a igreja primitiva sofre a terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano, por isso a besta. Por instigação de Satanás, o adversário por excelência do Cristo ou o anticristo. O próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos, quando escreveu o seu Apocalipse, na época entre 81 e 96 depois do Cristo, do imperador Domiciano. João é solidário com os companheiros, submetido aos martírios das perseguições. Domiciano, sim, ele manteve ele preso lá, mas já não tinha mais coragem de fazer a ele os mesmos martírios que os outros apóstolos serviram. Então, já nessa época havia necessidade. Então, João, ele cria até aqui o demônio, o diabo, era algo muito restrito. A partir dessa nomenclatura da besta, ele passa a ser uma referência do anticristo, porque a partir do império, por quê? Porque eles culpavam o Império Romano pela crucificação do Cristo. E até hoje, os estudiosos ainda não definiram se quem crucificou foram os soldados romanos. Quem deu a ordem foi Pilatos. Mas quem era o representante? Porque Roma era somente material, era somente o governador. As leis eram judaicas, eram todas leis ali prescritas pelo Sinédrio. Então, o Sinédrio não tinha o poder de condenar ninguém à morte, mas eles assim o exigiram. Então, são cúmplices. É esta situação. Então, João, por viver todas essas dificuldades e ainda em desdobramento, vendo os acontecimentos do que iria acontecer aos cristãos, então, é uma maneira que ele tem de consolar. Nada diferente do que o Cristo disse. Alguém poderia dizer, então, quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo, repetindo a colocação de Salomão, porque a frase não é de Jesus, é de Salomão, então, quando Jesus diz a felicidade não é deste mundo, ele está falando de futuro, ele está falando de uma premonição. Sim, se nós nos mantivermos dentro da retidão, no caminho correto, nós, sim, alcançaremos os mundos felizes, os mundos puros e os mundos angelicais. É o que João está incentivando aqui os seus correligionários da época. Mais uma vez, um quadro fazendo a referência, acredito que seja o último, das igrejas, tá? O significado era uma igreja desejável, como é o Vaticano, como é a Igreja Aparecida, como é a igreja, a Catedral da Sé. Você pode ir na igreja do bairro,
mas hoje não mais tão acessível, mas o ideal seria todo mundo tinha vontade de entrar na Igreja da Sé por ser ela uma referência, até mesmo um material. Características: a fé, a paciência e a verdade, que é quem devia manter. Quem dá o exemplo, você precisa manter a moral elevada. Desviou-se de seu amor ao Cristo. Sempre vai haver uma interferência. Não é a igreja, são as pessoas que comandam. Comer da árvore da vida. O pão que significa o Cristo, o pão da vida. Mirna, é a mirra, que era usada exatamente no sentido de aliviar dores e sofrimentos. Perseguição, martírio. Não temas, seja fiel até a morte, a coroa da vida. Mirra é uma espécie de anestésico, era algo que era usado, inclusive, para embalsamar ali as criaturas. Então, a morte não é para ser temida, até porque não existe morte, existe uma vida depois da vida. Coroa da vida é a erraticidade, o mundo espiritual que é a nossa essência. Pérgamo é uma exaltação. As alianças mundanas são os enxertos, são as introduções, costumes, tradições. É como se, como já falamos, é como se as casas espíritas começassem a cobrar o dízimo, vendêssemos vela, água benta, caneta benta, travesseiro bento, todas essas coisas. Não, não é. Por isso, sempre a recomendação. Casa espírita que tem tratamento espiritual, a água não pode ser vendida. Oriente as pessoas a levar de casa ou levar a garrafinha vazia e encher nas torneiras da casa espírita. Mas água para tratamento não pode ser vendida porque você tem comércio. E isso influi na natureza da medicação que ali está incluída, porque de qualquer maneira você tem. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tiatira, o aroma suave. Falsos cristos, falsos mestres, falsas orientações ou orientações deturpadas. Mais uma vez, fornicação e tolerância, a falsa profetisa. Todo mundo se escandaliza com a pedofilia, mas muitos suportam o adultério. Muitos criticam as situações, colocam o sexo feminino, os espíritos na condição feminina, como uma situação inferior, esquecendo-se de que todos nós vamos ter que vivenciar as duas asas da evolução. Então, não existe um ser inferior para servir, mas as criaturas continuam comercializando o sexo. Por isso, o Senhor das Trevas, a grande escola de obsessão na espiritualidade, incentiva tanto aqueles que estão aí partindo para as obsessões, direcionar nessa área, que é onde as criaturas humanas hoje, espíritas principalmente, mais derrapam. É a vaidade e essa situação do sexo. O poder sobre as nações, a estrela do amanhã. Não existe penas eternas. Todos nós temos a oportunidade da reparação, só que nem sempre dentro da própria encarnação. Sardes. A alegria. A alegria porque o evangelho não é só ficar taciturno, não é só ficar de cara fechada, mas o ritualismo. Temos que deixar, não tem ritual, não tem paramento, não tem dogma, não devemos ter, não é isso que faz a fé, não é isso que mostra a nossa evolução. Quando você tem muito ritual, a mensagem, a essência do evangelho fica no segundo plano. Morte espiritual, obras imperfeitas. Não existe morte. Então, por que cultuar o inferno? Se para muitas criaturas se falar que o inferno não existe, ao invés deles obtiverem um incentivo para se melhorar, se dizer que não existe morte e que não existe o inferno, eles vão se tornar criaturas muito piores e mais promíscuas do que são. As vestes brancas significa aqui o mundo espiritual, mas referência à paz, à harmonia e equilíbrio, e não
a veste púrpura aqui da mentira ou da maledicência. Filadélfia, sempre representando o amor, que é o que deve prevalecer da essência do Cristo. Evangelismo e missões. Evangelismo aqui no sentido de levar o evangelho a todas as nações. Missões, todos nós estamos em missão. Porém, tem aqueles que conseguem conciliar a sua vida e servir ao evangelho com responsabilidade, com discernimento. Consegue separar a sua vida individual da vida coletiva, sem perder os seus valores. Por isso, perseverança e guardar a palavra. Dividir o conhecimento e perseverar sempre no bem. A coluna do templo de Deus, porque é o alicerce, é a base. Se nós tivermos 20 pessoas que estão na casa espírita, nem todos podem ter o mesmo ideal e o mesmo objetivo. Mas se tivermos um comprometido, se tivermos um que ali, dentro das suas limitações, vive o evangelho, é o suficiente para que a espiritualidade possa levar adiante os planos de Jesus. E Laodiceia, os leigos, não precisa ser filiado à igreja. É preciso ocupar os postos de acordo com o nosso conhecimento, onde nós possamos melhor servir. Tem pessoas que têm uma facilidade e têm de organização, então assistência social. Tem aqueles que têm uma disciplina, uma meiguice, um carinho, vai ficar na recepção, você vai ficar ali onde você vai fazer o papel de acolhimento das criaturas. Riqueza material, cegueira e nudez. Também não é uma mera coincidência com o mundo atual, perdido dentro desses valores morais que hoje, para muitos, ainda, e para muitos não tem a importância. Somente eles descobrirão isso quando retornarem ao mundo espiritual e se depararem com a não-morte, e que a vida continua, e que eles não sabem e não se prepararam para lá estar. Reinar com o Cristo. Reinar com o Cristo não é ficar sentado num trono angelical lá sobre as nuvens e agradecendo por nós sermos espíritas, não. Reinar com Cristo é levar o evangelho, é fazer aquilo que o Cristo fez todos os dias. As 3 ameaças, as igrejas da Ásia e as atuais. O esfriamento, que é a ameaça individual. As pessoas que se afastam da casa espírita por causa de outras pessoas, por causa de convicções, por causa disso, por causa de melindre, porque minhas opiniões não são aceitas. Perseguição, ameaça externa. Você já vai bater tambor, você vai fazer oferenda, vocês vão no mar, vocês vão levar flor para fulano, vocês vão levar perfume, vocês vão fazer isso. Essa perseguição, essa ameaça externa é o preconceito e a discriminação. Hoje, no Brasil, muito acentuado no Rio de Janeiro, nas comunidades, onde principalmente as religiões afro estão sofrendo uma perseguição feroz. Muitos nem hoje podem professar mais a sua religião. Os falsos mestres e a ameaça interna, que são aquelas pessoas que se apropriam do poder, que pensam que, por ter autoridade, o que eles falam é uma verdade absoluta. Não permite aí que mais ninguém possa opinar ou agir. É essa ameaça interna. As cisões começam, as divisões começam exatamente pela briga no poder. Erroneamente, o Apocalipse vem sendo tratado por muitos como sinônimo do final dos tempos. Há simbolismos, por exemplo, que levaram à crença de que os cataclismas citados nas profecias são os grandes terremotos ocorridos. Outros os ligam às guerras. Foi por isso que já se previu inúmeras vezes, e até mesmo nos dias de hoje, que as profecias contidas no Apocalipse iriam se concretizar e tudo estaria acabado. Por isso que o mundo já acabou inúmeras vezes, de acordo com algumas interpretações. Porque quando acontecer da rosa
púrpura florir, vai acontecer isso. Ah, então tá. Então a rosa é nessa época dos lírios num determinado continente. Ah, porque aconteceu um terremoto, então a partir de porque 2012 vai acabar porque a profecia maia. Não, não é profecia. A contagem de tempo deles era diferente. Então, por isso o mundo vive acabando. Será que Jesus, com todo o trabalho que teve na criação, os espíritos que aqui estão, ele ia criar um mundo para simplesmente, assim, a bel prazer, ele simplesmente acabar com tudo? Claro que não. Então, essa maneira errada de interpretar o Apocalipse como fim dos tempos vem da dificuldade de interpretar tudo isso que nós vimos até agora. Mas não toma um copinho d'água, porque tem mais. A simples menção da palavra Apocalipse já remete a pensamentos catastróficos. Sobre esse aspecto, Camille Flammarion, na obra O Fim do Mundo, comenta que a tradição cristã, em acreditar que o fim estava próximo, perpetuava-se de ano em ano, de século a século, apesar dos desmentidos da natureza. Qualquer catástrofe, tremor de terra, epidemia, fome, inundação, qualquer fenômeno, eclipse, cometa, furacão, tempestade, eram encarados como sinais percursores do cataclisma final. Os cristãos tremiam quais folhas levadas pelo vento, na expectativa constante do julgamento decisivo. E os pregadores alimentavam este místico temor das almas tímidas. Muitos de nós nos identificamos com esse texto do Camille Flammarion no Fim do Mundo. Quantas vezes nós ouvimos nesses últimos 18 meses de que a epidemia era um sinal percussor do fim do mundo, que o mundo iria acabar, que a epidemia do Covid era um aviso para as pessoas se refazerem, pedirem perdão a Deus porque estávamos no fim. É o fim dos tempos. Alguns chegavam a dizer, é o Apocalipse, é o Armagedon. Então, qualquer terremoto, qualquer chuva, qualquer tempestade, qualquer abalo, qualquer flagelo natural era considerado como um aviso de final do mundo. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de estudar, as pessoas têm uma preguiça mental, então preferem seguir aquilo que os outros estão dizendo, ao invés de raciocinar, e aí ficam divulgando, como se diz, é o termo de hoje, ficam divulgando fake news a exemplo daquilo que eles não sabem. E como as pessoas têm preguiça e não têm referência, acabam aceitando como verdade mentiras absurdas. É isso que o Camille Flammarion está trazendo para todos nós no seu livro. O dragão de 7 cabeças, que é muito colocado lá dentro do Apocalipse, as várias referências que ele faz, refere-se tanto ao Império Romano, o poder constituído que fere, persegue e maltrata. É a lei permitindo, é a lei do mais forte, é a lei do conquistador. Quanto aos falsos profetas, também chamados de dragão, mistificadores que deturpam a mensagem do Evangelho. Emmanuel nos esclarece a respeito do assunto. Então, aquelas criaturas que pegam um livro e se diz espírita, e lá está escrito, Moisés foi uma reencarnação de Jesus. Porque João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, é a reencarnação de Daniel, porque tem muitos fatos comuns entre o livro de um e o livro de outro. Ou aqueles que vão dizer, não, imagina, você pode viver pode fazer isso ou aquilo, porque não pode. Ou nós caminhamos lado a lado com o Evangelho, ou nós estamos nos afastando dos ensinamentos de Jesus. Não é simplesmente para agradar. Por isso, não podemos viver uma vida material somente se nós queremos compreender o Evangelho de Jesus. A vida material, os bens materiais dos quais nós somos usufrutuários, devem servir de alavanca para o nosso progresso material, mas principalmente espiritual.
onde nós possamos aí adquirir as virtudes necessárias a passarmos pela porta estreita. Vamos ver, então, o que o Emmanuel nos diz a respeito deste dragão. A besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era 666. A partir daqui, esse texto da besta está A Caminho da Luz, do Emmanuel, Psicografia do Chico. Tá? Então, está nesse capítulo. Então, ele fala de 42 meses e que esse número seria, o número da besta seria esse 666. Alguém já vai dizer, Emmanuel falando isso? Pois é. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo, desse modo, um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre o ano de 610 e 1870 da nossa era. A explicação vem logo a seguir, então aqui não tem muito o que explicar, só isso. Quando o Apocalipse fala de 42 meses, na realidade, esses meses que ele está falando não é um mês de 30 dias. Então, cada mês seria 30 anos, é isso que ele está falando. Ao invés de 30 dias, nós teríamos 30 anos. Por isso, se pegar 42 meses e multiplicar pelos 30 dias, nós vamos ter 1.260 anos. Esses 42 meses que o Emmanuel se refere, seria de 610 a 1870. Faz uma continha rápida aí. De 1870, tiramos 1260, o que sobra? Então, vai dar exatamente esse período. E de onde Emmanuel tirou essa ideia? Quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas, no ano de 607, e o decreto da infalibilidade papal, com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, em 607, o imperador Focas criou o papado. Em 1870, o Papa Pio IX, ele decreta que o Papa não erra, que o Papa é um enviado de Deus e outras qualidades que nós vamos fechar aqui já já. Então, entre o Papa decretar que ele era o enviado de Deus, o representante de Jesus aqui na Terra, e a criação, dá exatamente esses 1.260 anos, onde a igreja, aqui representada pelos seus sacerdotes e clérigos, mudariam e, principalmente, mutilaria o evangelho de Jesus, sendo eles os falsos cristos e os falsos profetas que Jesus dizia no Sermão da Montanha. Quanto ao número 666, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, explicando que é o sumo pontífice da Igreja, o Papa, quem usa os títulos de, meu latim não é lá essas coisas, tá? Vicaris generalis Dei in terris, Vicaris Filis Dei, e esse número aí, clérigo, que significa vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Quando o Emmanuel fala isso, ele está dizendo o quê? As letras, todas as letras desse título aqui, que tem um correspondente nos algarismos romanos, o V que vale 5, o I que vale, nem lembro, vale 1, o M que vale tanto, o D que vale 500, o X que vale 100 e tudo mais, 10 e tudo. Quando você soma todas as letras que têm um correspondente nos algarismos romanos, e todos esses títulos, tanto Vicaris Generalis, como Vicaris Filis Dei e o outro, dá o número 666. Por isso que falo,
tanto de trás para frente, como era a escrita judaica, como no sentido que nós conhecemos. Então, essa soma dos números que tem representação romana é que dá 666. Então, não é uma marca. Você tiver o número 333, não é que você é meio besta. Não, não é essa a situação. É preciso compreender, estudar. Ele está fazendo simplesmente uma relação matemática de valores. Ele está somando números e a sua representação para chegar nesse número. Então, mas e tudo que se criou? Simplesmente fanatismo, simplesmente crendice sem fundamento. Na segunda parte do Apocalipse, aparece em diferentes capítulos a figura de duas mulheres, sendo que uma delas está vestida de púrpura escarlate, usa pérolas, tem nas mãos um cálice cheio de abominações e em sua testa está escrito mistério, a grande Babilônia, a prostituta, a grande prostituta. Supõe-se que seja uma alusão à Igreja Católica Romana, em razão de esta ter dado as costas à lei de Deus e de ter incorporado a mensagem cristã prática dos povos pagãos. Enquanto nós estávamos fazendo aqui, estudando, lembramos-nos de uma das aulas lá no Frei Anselmo. Quem teve a oportunidade de assistir presencialmente vai lembrar. Quando nós falávamos, muitas vezes, do sacrifício, quando você fala, dá uma surra de evangelho neles, quando o senhor Vanderlei, que é uma pessoa muito querida, falou da galinha, da surra da galinha que ele tomou. Então, aqui, a referência à prostituta, à grande Babilônia, é exatamente nesse sentido. São as oferendas, acender vela, promessas, são esse tipo de coisas que foram sendo absorvidas pelo Evangelho, pela Igreja Romana. Então, alguém fala assim, mas a missa das 6h30, das 18h30, que é considerada a missa solene em muitas igrejas. Eles aproveitaram-se de uma crendice de uma festa pagã, que era celebrar o Deus Sol. Então, as celebrações eram sempre nesse horário, porque era a hora que o sol se punha. Então, eles celebravam o Deus Sol. A igreja colocou isso como uma veneração. Então, a missa solene, a missa que representa, é sempre às 6 horas. Mas as pessoas simplesmente vão à missa, mas não sabem de onde vem a origem. Então, seria, nós vamos fazer então, é por isso que todas as palestras, aulas nas casas espíritas começam às 8. Não. Aí não é crendice? Quando é espiritismo, não é crendice? Não. A espiritualidade, então, tem a ideia de que é um momento do nosso planeta, de acordo com a nossa contagem terrena, que nós já retomamos das nossas atividades, a maioria das criaturas. Então, você já chegou, já está no seu lar. Todos os livros na espiritualidade, seja palestra, seja aula, seja ensinamento, é às 20 horas. É às 20 horas. Isso é uma maneira de disciplinar e não de criar uma crendice, como está aqui. Então, essa grande prostituta, a grande Babilônia, são sempre esses rituais que muitas vezes são incorporados às religiões, sejam elas quais forem. E o cristianismo sofreu muito com isso. A propósito disso, Emmanuel vem nos socorrer mais uma vez. A Igreja Católica, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou lamentavelmente os seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Então, no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, então ali Constantino, quando ele decreta o cristianismo como religião oficial do Estado, até ali Jesus era simplesmente um ser comum. A partir dali ele reúne todos os sacerdotes da igreja
e a partir dali eles definem que Jesus é Deus. Como ninguém conhece Deus, mas Jesus é conhecido e já era estudado, então decreta-se que Jesus tem essência divina. Para que Jesus tivesse essência divina, ele não podia ser filho de uma mulher comum. Então nós vamos elevar Jesus à condição de Deus e vamos transformar Maria numa Marte. Então, se Deus não pode nascer de um ato impuro como sexo, então Jesus é Deus e Maria passa a dar à luz virgem para ser a Imaculada. Então, um ser imaculado dá vida a um ser de origem divina sem passar pelo sexo, pela promiscuidade. Mas, então, a partir daí, desse concílio de Nicéia, institui-se a vida divina, o ser divino Jesus, a virgindade de Maria e, principalmente, a trindade da Igreja Católica, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a ser a mesma pessoa ou o mesmo ser. Não valeu a missão sacrissanta do iluminado da Úmbria, Francisco de Assis, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado, para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. Emmanuel, ele nos traz aqui um grande ensinamento, porque quando ele fala de Francisco de Assis, iluminado da Úmbria, que é a região onde Francisco de Assis nasceu. Então, Francisco de Assis veio para restabelecer a essência da igreja, que é exatamente humildade e simplicidade, mostrar que Deus não é esse ser inatingível, que Jesus é o caminho, que Jesus é o pão da vida e que todos nós temos condições, sim, de viver uma vida como a que Jesus viveu. Basta que nós damos mais importância às coisas divinas, buscar primeiro o reino de Deus do que o resto, o restante nos será acrescentado. As duas mulheres, aqui numa representação, aquela, porque ao mesmo tempo que temos a prostituta, que são os costumes, as crendices e o fanatismo, tem aquela que é venerada, que é a Maria, que seria aqui a Virgem, a Imaculada, aquela mulher, a mulher sempre representando a igreja. Então, essa mulher que está no céu, que está junto dos anjos, que é a candura, que é a Imaculada, representa a igreja, que acolhe com amor, que acolhe com sentimento, com caridade, que abre os braços e não olha as faltas, erros de ninguém. Alguns falam pecados. E a outra mulher, que está no Apocalipse 17, é exatamente os prazeres fugidios, os prazeres mundanos, as coisas da terra. Uma seria os ensinamentos de Jesus. A outra seria exatamente os nossos equívocos e os nossos enganos, as satisfações passageiras. Então, a essa referência, a 12 e a 17, faz uma separação, como se fosse entre o bem e o mal. A primeira mulher, e também não é mera coincidência, por isso precisa entender o Apocalipse, porque muita gente só simplesmente lê, é preciso estudar. A primeira mulher está no Apocalipse 12, do versículo de 1 a 18. A segunda mulher está no Apocalipse 17, mas também de 1 a 18. Então, por isso, é preciso estudar a similitude e trazer isso para uma interpretação dentro do livro dos Espíritos, para que nós possamos compreender essa essência. A primeira, suspensa no céu e envolvida por planetas celestes, perseguida e oprimida pelo dragão. Então, é a religião do Cristo. Envolvida por planetas, a mensagem do Cristo é universal. Perseguida e oprimida pelos prazeres, pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, pelo preconceito, aqui sempre pelo preconceito, pela discriminação. Então, a igreja aqui passa a ser uma referência, lembrando sempre, a igreja numa representação do cristianismo. A segunda está sentada sobre as águas e contaminada com os reis da terra.
seria o mamon, seria as coisas materiais. Identifica-se com o dragão e oprime o povo de Deus. Autoridade e poder, para que alguns possam manter as mordomias e as regalias. São aqueles que usam o nome de Deus e o nome de Jesus em benefício próprio de acordo com seus interesses. A primeira, refugia-se no deserto. Se refugia no deserto, significando as intempéries da vida, a dificuldade, a secura do amor, a dificuldade de hidratação pela caridade, pela tolerância e pela paciência. A outra está investida e instalada com vestes reais. São a parábola do mal rico e do Lázaro. São aquelas pessoas que só pensam em si, e quando ela fala investido para as vestes reais. São aquelas pessoas que esbanjam, são aquelas pessoas que simplesmente vivem dos bens materiais, esquecendo-se dos seus semelhantes. É alimentada por Deus, é a fé, é a esperança, é a confiança nas promessas do Cristo, é a confiança no mundo espiritual, o mundo de regeneração. A outra é embriagada com o sangue dos mártires. São aqueles que incentivam e que vivem da violência, a drogadição, a promiscuidade, a ganância pelo dinheiro, a intolerância com determinadas situações, a corrupção que hoje impera, porque lembramos das 7 igrejas e as suas fases até chegar aqui à atual. E a última, que é a mãe do Messias e do resto de Israel. A Imaculada, aqui relacionada, sempre nesse sentido, de que a mãe do Salvador. Todos aqueles que forem dignos, ela intercederá junto a Deus e junto a seu filho. E a outra, a mãe das prostitutas, são todas aquelas pessoas que ainda divulgam as ideias materialistas, a vida única, que não existe vida depois da vida, e que nós estamos aqui simplesmente para gozar a vida. São os gozos e bens e benefícios terrenos que está lá nas leis morais contidas no livro dos Espíritos. E os 7 selos, vamos ver se vai dar tempo, juiz aí. Os 7 selos têm uma referência com algumas relações. Não é que existe algo específico, mas todos nós vamos compreender. Então, os selos contidos no Apocalipse, são 7 selos. O primeiro selo é o cavalo branco, que está relacionado com o Messias e também com o Anticristo. O cavalo branco, a referência do Apocalipse não é sobre o cavaleiro, é sobre o cavalo. E o cavalo tinha um arco e uma coroa de rei, sempre representando o que nós falamos lá. Não está mudando a representação. Selo é como se você estivesse abrindo uma carta. Então, essa referência. Se você tem um salvador, você precisa ter um contraponto. Tem alguém que confronta. É o cavalo branco. O arco aqui que ele vem e a coroa, simbolizando guerra e tempos difíceis. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, é a guerra. Então, o cavaleiro tinha o poder de trazer a guerra à grande espada. A separação, o sectarismo, as divisões entre as nações, as guerras e o predomínio territorial em detrimento da vida de amor e de caridade, onde todos deviam se abrigar sobre o Evangelho de Jesus. Cada um desses selos vai sendo aberto e essa revelação que está relacionada com os outros símbolos. O terceiro é o cavalo preto, fome, é a balança do racionamento. Então, é a fome, é a guerra, é a falta dos alimentos, é a violência de todas as formas, é o sangue que corre, são as dúvidas decorrentes. Prevalece aqui o mundo material sobre o mundo espiritual que é deixado de lado, principalmente devido às perseguições e o medo que isso causa. O quarto selo, que representa o cavalo amarelo, é a morte, o Hades, e seguir aqui, onde vai morrer 1/3 da população. Já já a gente lembra que o Hades aqui está se referindo a inferno.
a tradução, sempre que nós vamos ver, ele se refere por causa do Antigo Testamento. Então, o Hades era aquela região de imundícia, era aquela região fétida, que onde acontece, sempre que nós temos uma tragédia, sempre que temos um flagelo natural, você tem os desdobramentos e tudo aquilo que decorre dessa circunstância. Você tem uma enchente, então, na sequência, você tem o que? Barro, você tem lodo. Então, tem uma proliferação de insetos, de doenças. É preciso compreender. Então, nós temos aqui já praticamente, então, temos aqui os 4 cavalos representando guerra, sangue, a balança do mundo espiritual, o mundo esperando, é o juízo final, que está, então, já em andamento devido à transformação. O 5º selo é o clamor dos mártires, a justiça. Os mártires clamam por justiça, recebem as vestes brancas e aguardam os outros irmãos. Quem assistiu o Nosso Lar vai perguntar por que tem uns com roupa branca, por que tem uns com roupa azul claro. É só para nós termos uma referência a quem está sendo ajudado e quem está ajudando. É essa a diferença. Então, aqueles como Estevão, que está no Paulo e Estevão, da mesma forma que nós temos aqui Chico, Irmã Dulce, nós temos a Madre Teresa, você tem aí, guardadas as devidas proporções, o Martin Luther King. Então, são essas situações, aqueles que já compreenderam a essência da vida. Aqueles que partem antes teriam, vamos assim dizer, pela abertura dos selos, já o conhecimento suficiente para receber aqueles que estão chegando. O 6º telo é o terremoto, ao abalo cósmico. O sol escurece, a lua se torna como sangue, estrelas caem na terra, o céu desaparece, montes e ilhas tirados dos seus lugares. As pessoas se escondem dentro das cavernas e debaixo dos montes e gritam para que se calem sobre elas. Então, são os cataclismas, são os flagelos naturais, são os acertos das placas tectônicas, são as conquistas territoriais que existem, a elevação. Da mesma forma que, assim como desapareceu a Atlântida, assim como desapareceu a Lemúria, quando o eixo da Terra voltar à sua posição normal, algumas ilhas serão submersas, enquanto outros trechos de terra reaparecerão. A Terra, a Lua, o Sol desaparece, a Lua ficou escura, é compreender. O que ele está falando quando a Lua desaparece? A Lua são exatamente as fases da Lua. Naquela época não tinha ainda esses estudiosos que hoje fazem os seus mapas astrológicos, as fases da Lua que se repetem. Então, essa fase que a Lua desaparece é exatamente quando a Lua, vamos assim dizer, está na sua fase nova. E o 7º selo, qual a função dele? Dar início e avisar das 7 trombetas. Então, são acontecimentos chamados de selo. Então, o primeiro selo seria o domingo, o segundo selo seria a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e aí o domingo, ou o sábado, como queiram, dependendo da contagem, é o sábado, a sexta-feira à noite, que começa às 18 horas, e ali até o sábado, é o final de semana do exagero, do happy hour, do abuso, do desequilíbrio, onde nós deixamos aflorar aí esses sentimentos que ainda nos conduzem à animalidade. As trombetas. A primeira, 1/3 da vegetação seria destruída. Aumentando a população, você precisa de mais espaço para que essas pessoas possam morar. Segunda trombeta, 1/3 da vida oceânica e dos barcos é destruído. Claro, aqueles animais medonhos, aqueles animais gigantescos, aqueles animais disformes, já não existem mais, porque não há necessidade dessas experiências. Então, esses animais em desenvolvimento são remanejados para outros mundos primitivos para continuar a sua evolução. A terceira trombeta, 1/3 da água doce é envenenada. Está se referindo à poluição do desenvolvimento, à poluição da industrialização
daquilo que, por falta de conhecimento, era jogado nas águas. A quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas se escurecem. Aqui é muito mais uma referência moral, porque não é que vai desaparecer, mas nós vamos compreendendo que muito daquilo que nós vemos são estrelas que existem somente aos nossos olhos. Por quê? A nossa visão não tem essa capacidade de compreender que a maioria do que nós enxergamos naquilo que nós chamamos céu já não existe mais. Como diz o próprio Cortella, esse céu que nós enxergamos é um céu de 4 ou até de 6 anos atrás. O quinto selo abre a trombeta do abismo, do sofrimento sobre os homens. É a moral que nós tanto precisamos. A partir da quinta trombeta, nós estamos entrando na fase de preparação do mundo de regeneração que nos aguarda e que nos espera. E a sexta trombeta é solto os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Esses 4 anjos são considerados, aqui que ele está dizendo, essa foi a mais difícil de todas as pesquisas, mas o Flávio Joséfo vem nos socorrer. Então, no livro Guerra dos Judeus com os Romanos, ele fala esses 4 anjos, na realidade, são 4 demônios, né, que ele fala, são a Legião 5 da Macedônia, a Legião 10 dos Fretenses, a Legião 12 da Fulminata e a Legião 15 dos Apolinários. Legiões romanas, tá? Isso é legiões romanas, são o Império Romano. E aí o Flávio José fala o quê? Que lá no livro segundo, no capítulo 24, parte 186, página 1122, ele fala, e no livro 6, capítulo 45, parte 498, na página 1382, ele fala exatamente nesse tempo de que os espíritos que estavam nas regiões inferiores, eles começam a reencarnar. Não é esse o termo que ele está dizendo, essa é a interpretação do Emmanuel. Então, do Apocalipse. Então, esses espíritos dessas regiões inferiores começam a ter a oportunidade de reencarnar para receber a última oportunidade aqui de melhorar e estar aqui no planeta de regeneração. Então, esses 4 anjos é a violência que nós estamos hoje, a fome que hoje impera para todos nós, a escassez de alimento e as doenças ainda desconhecidas. E a última trombeta, a sétima, é a declaração do domínio do Cristo, do início e dá início às 7 taças da ira de Deus, a separação dos bons e os maus, dos bodes e das ovelhas, que nós chamamos dos justos e daqueles que terão reparação. Aqui a separação que ele está dizendo, a ira de Deus, não é significativa, mas sim promissora, no sentido daqueles que estarão à direita do Cristo, são aqueles que estarão aqui no mundo regenerado e aqueles que serão exilados nos mundos primitivos. As 7 taças. A primeira taça são as chágnas malignas aos seguidores de Jesus. Então, as doenças, as perseguições, não é a lepra, não é a AIDS, o HIV, não é o Covid, são chagas malignas, mas são chagas morais, de discriminação e preconceito. A segunda taça, o total envenenamento de água salgada. Sim, porque ela não serve para nós enquanto espíritos viventes, enquanto humanidade, mas isso não significa que ela tem vida. Então, o total envenenamento é porque hoje já nós sabemos que existe uma dessalinização e que permite que alguém se abasteça, mas é muito mais porque nós abusamos e poluímos, como ele disse aqui, 1/3 da água doce, do que propriamente a água salgada, sendo aqui condenada. Não serve como alimento, mas oferece o alimento. É isso que ele está dizendo. A terceira taça é o total envenenamento da água doce. Se nós não cuidarmos das águas doces, nós teríamos que nos readaptar, como foram alguns répteis
que tinham origem na água e que passaram a viver aqui na Terra. Todo mundo assistiu O Príncipe Namor e a sua noiva, a Ariadne. Então, seria uma adaptação ao mundo atual. Juízo, nós vamos acabar a aula, calma lá, nem que seja meia-noite. E a quarta taça é o calor abrasador do Sol. Camada de ozônio, poluição, a ganância pelo dinheiro, pela conquista, tudo isso nós estamos destruindo o planeta, o que vai acabar causando aí que aquilo que nos protege dos raios solares, nós não teremos mais como escudo. Teremos que recomeçar ou mudar os nossos hábitos e o costume. A escuridão na capital na capital do anticristo. Sim, sempre que nós tivermos alguém falando de amor, de caridade e de paz, vai ter sempre aqueles que vão usar, né, de discriminação, os beatos, as pessoas, vocês só vivem na igreja, vocês só vivem no centro, sempre vai oferecer o descrédito e a galhofa. Então, é preciso permanecer. A chacota deve ser um incentivo e não motivo para discussão. E a sexta taça, seca do rio Eufrates. O Eufrates, na realidade, ele não é somente o rio, ele é uma divisão, ele é limite, ele é limítrofe para uma série de países. Então, a seca do rio Eufrates é que ele não vai passar. O certo seria que ele não fosse mais sectário, de separação, mas sim de união. A construção das pontes unindo os dois lados seria uma representatividade de mundo material e mundo espiritual, onde o evangelho de Jesus, ou aqui no caso chamado cristianismo, seria a ponte de ligação entre ambos. E a sete e última taça, o maior terremoto e tormento do mundo. Maior terremoto e tormentas de granizo no mundo, o chamado Armagedon. O fim do mundo não é o fim do mundo, pode ser o fim de uma era desses espíritos, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A visão que João teve na ilha de Patmos, então também está retratado aqui desta forma. A voz da trombeta. Qual é o significado? O anúncio da aparição divina. Qual que é a aparição divina? Jesus, o Messias, o Salvador. As vestes talares, as vestes brancas, as vestes de púrpura. Qual o significado? As vestes sacerdotais, do clero, os chamados os levitas e também os doutores da lei, no nosso caso, orador espírita, instrutor espírita, dirigente de assistência. Nós temos que falar da nossa igreja também. Então, é a representatividade. É uma roupa para esconder os nossos defeitos. Cabelos brancos, sabedoria e experiência. Se hoje eu soubesse tudo que eu sei, eu não teria feito isso lá atrás. Então, é preciso, nós não podemos abrir mão da juventude, mas a experiência dos idosos é fundamental para compreendermos a existência do mundo. Olhos de fogo, o significado dele penetra os segredos do coração. O fogo queima, o fogo purifica, o fogo aquece, mas ao mesmo tempo, se não souber usar, ele é destrutivo. Pés de bronze, polido, estabilidade e força. É preciso saber onde os nossos pés nos levam. O nosso pé é a nossa fixação na terra. Então, nós precisamos saber que direção estamos seguindo. Símbolo, a voz de muitas águas. Essa representação das águas. Glória da voz de Deus. Ainda em significado, lá no livro de Ezequiel, onde ele fala que a água é a fonte da vida, representando a necessidade. Nós até podemos ficar alguns dias sem comer, mas sem água nós vamos perecer muito mais rápido. A espada afiada saindo da boca é a eficácia da palavra de Deus, onde muitos usam o nome de Deus. A palavra de Deus muitas vezes é usada para destruir e também para perseguir. E o rosto brilhante como o sol, exaltação da glória divina.
o rosto brilhante como o sol, é nós refletindo a humanidade, o Espírito encarnado refletindo a luz do Cristo que já habita em cada um de nós. O livro do futuro, que fechado para todos, só podia ser aberto pelo Cordeiro, Jesus, o Cristo, que venceu ao romper os 7 selos. Então aparece a João, o Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O número 7 simboliza a perfeição, é o número completo, que dá a ideia do desenvolvimento integral do espírito. Vemos 7 virtudes que encarnam a perfeição. 7 cores, 7 sons, 7 formas, cone, triângulo, círculo, elipse, parábola, hipérbole e trapézio. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 arcanjos, 7 demônios. O chifre, na velha poesia hebraica, é símbolo de força. Vamos lá. 7 arcanjos. Gabriel. Por que todos os arcanjos a terminação é El? El, no hebraico, quer dizer de Deus. Gabriel, como Deus. Miguel, poder de Deus. Rafael, cura de Deus. Medicina de Deus. Além de Gabriel, Miguel, Rafael, tem Uriel, Raguiel, Siriel e Fanuel. Mudam alguns desses 4 últimos nomes de acordo de onde você busca, se do hebraico, do grego ou do latim. Mas são esses os 7 arcanjos. 7 demônios: Asmodeus, ligado à luxúria, Azazel, ligado à ira, Belfejor, ligado à preguiça, Beuzebu, ligado à gula, Leviatã, à inveja, Lúcifer, à soberba e Mamon, à ganância. Só para se ter uma ideia dessa referência. 7 sacramentos da igreja é batismo, extrema unção, crisma e outros tantos. Os 7 pecados capitais que estão aqui. Então, é uma referência da igreja para coibir os exageros dos seus fiéis. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica e visível do futuro. Este é o símbolo e é essa a interpretação espírita do Apocalipse de João. Então, em desdobramento espiritual, em emancipação da alma, como porque Kardec diz que a alma é espírito encarnado, espírito na erraticidade. Então, João, emancipado, João em desdobramento, na companhia do Mestre Jesus, então, no espaço, ele vê o passado, o presente e o futuro do planeta Terra e dos espíritos aqui a eles ligados, encarnados e desencarnados. Quando volta ao corpo físico, ele precisa colocar isso no papel e nem sempre ele encontra as referências necessárias. Então, a doutrina espírita não sabe tudo, não tem explicação para tudo, mas ainda com 164 anos de existência, já nos ajuda e muito a interpretar esses símbolos, e nós ainda vamos falar deles ainda muitas e muitas vezes para o nosso entendimento. Então, em nossa próxima aula, será dia 9 de novembro, porque o dia 2 é feriado, nós vamos falar de espiritismo e do cristianismo ao espiritismo. As 3 revelações: Moisés, a primeira; Cristo, o segundo; Espiritismo, a terceira. Moisés, a lei de Deus foi recebida através dos espíritos superiores e revelada a ele, sempre porque as leis são perfeitas e imutáveis. Jesus, eu não vim destruir a lei. E Kardec, o Espiritismo, é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas implicações com o mundo material. Quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus, nos diz o Espírito Hamed. O Espiritismo, ao restabelecer a simplicidade na prática religiosa,
trouxe de volta a concepção de religião dinâmica voltada principalmente à transformação moral do homem e o serviço do próximo. O estudo aprofundado da doutrina espírita tem como público-alvo todos os espíritas que gostem de estudar e que desejam prosseguir nos seus estudos doutrinários básicos, realizando aprofundamento de temas que conduzem a uma reflexão moral e intelectual. Ou seja, nós nunca temos a verdade, nós estamos sempre em evolução, sempre em aprendizado. O que cabe a nós é darmos um passo por vez, é bebermos um golinho por cada vez desta fonte inesgotável que é Jesus. Então, não temos a pretensão de explicar tudo ou de sermos melhores do que qualquer outra denominação religiosa ou seita, mas sim de que todos nós juntos possamos fazer um mundo melhor, porque nós seremos sim espíritos melhores no decorrer da nossa jornada.